Era uma vez um homem chamado José Roberto, que um dia recebeu um telegrama que o deixou muito chocado. O telegrama tinha poucas palavras, dizia apenas: seu pai faleceu, enterro 18 horas. Assinado Mamãe. José Roberto ficou parado, olhando para o vazio. Nenhuma lágrima lhe veio aos olhos, nenhum aperto no coração. Nada. Era como se um estranho tivesse morrido. José Roberto não sentia nada pela morte do velho pai. Vários pensamentos rondaram sua cabeça. José Roberto avisou a esposa, tomou o ônibus e se foi, vencendo quilômetros de estrada enquanto a cabeça girava a mil. No íntimo, ele não queria ir ao funeral e estava indo apenas para que a mãe não ficasse mais amargurada. Afinal, ela sabia que pai e filho não se davam bem. Os dois brigavam muito, até o dia em que José Roberto arrumou as malas e foi embora, prometendo nunca mais botar os pés naquela casa. José Roberto começou uma nova vida, conseguiu um emprego razoável, um casamento e se desligou completamente da família. Só telefonava para a mãe em datas especiais, Natal, Ano Novo, Páscoa, enfim. José Roberto não pensava mais no pai, e a última coisa que ele queria na vida era ser parecido com ele. Enfim, no coração de José Roberto, o pai já tinha morrido há muito tempo. José Roberto chegou ao velório. Poucas pessoas. A sua mãe estava lá, pálida, chorava muito, e quando viu o filho, chorou ainda mais. Ela deu-lhe um forte abraço e apenas disse: "Ah, meu filho, quantas saudades." José Roberto se aproximou do corpo do pai, que estava coberto com rosas brancas, como as que ele tanto gostava de cultivar. Mas o coração de José Roberto estava gelado. Ele não derramou uma única lágrima. Para ele era como se estivesse diante de um desconhecido, um estranho. Depois do enterro, José Roberto foi para casa com a mãe. Ficou até tarde e depois foi embora, prometendo voltar no dia seguinte, trazendo os filhos e a esposa para conhecê-la. Afinal, agora ele poderia voltar àquela casa sempre que quisesse, porque aquele que não o amou não estava mais lá para ficar brigando e criticando o tempo todo. Mas quando José Roberto foi se despedir, a mãe deu-lhe uma pequena caderneta vermelha e disse: "Meu filho, você poderia ter recebido isso há muito tempo, mas infelizmente só ontem, depois que seu pai tinha morrido, é que eu encontrei a caderneta no meio das coisas dele. Valendo, meu filho." E assim José Roberto fez. Quando entrou no ônibus, tirou a caderneta do bolso e começou a ler. Aquela caderneta vermelha tinha as páginas amareladas, mas logo José Roberto reconheceu a letra de seu pai. Logo na primeira página, seu pai tinha escrito: "Nasceu hoje o José Roberto, quase 4 quilos, o meu primeiro filho, um garotão. Estou orgulhoso de ser o pai daquele que será a minha continuação na terra." À medida que folheava, devorando cada anotação, José Roberto sentia um aperto na boca do estômago, mistura de dor e perplexidade. As imagens do passado ressurgiram em sua mente como se tivessem acabado de acontecer. Mais adiante, outra anotação: "Hoje meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando eu o vi de uniforme, fiquei emocionado e desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha, que não pude estudar por ter sido obrigado a ajudar meu pai. Mas para meu filho desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue." Outra página, outra anotação: "José Roberto me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá, mas ele merece porque é estudioso e esforçado. Fiz um empréstimo que espero pagar com horas extras." José Roberto lembrava da sua intolerância, das brigas feias que teve com o pai para ganhar a tão sonhada bicicleta. Afinal, se todos os amigos ricos tinham uma, por que ele também não poderia ter a sua? José Roberto continuou a ler. Mais uma página. E nela estava escrito: "É duro para um pai castigar um filho. Eu sei que ele poderá me odiar por isso, mas devo educá-lo para o seu próprio bem. Foi assim que aprendi a ser um homem honrado.
e esse é o único modo que sei de educar meu filho. José Roberto fechou os olhos e lembrou do dia em que, por causa de uma bebedeira, tinha ido parar na cadeia. E também daquela noite em que seu pai não o deixou ir a um baile com os amigos. E os amigos acabaram morrendo, os 4, num terrível acidente de carro. José Roberto ia desfolhando aquela velha caderneta vermelha e outras anotações se seguiam. Umas curtas, outras longas, mas cheias de respostas que revelariam o quanto seu pai o amara, mesmo em silêncio. José Roberto agora conseguia entender que debaixo daquela fachada de fortaleza que seu pai tentava passar, existia um coração tão terno e cheio de amor. José Roberto chegou à última página, aquela do dia em que ele tinha partido. Nessa página estava escrito o seguinte: Deus, o que fiz de errado para o meu filho me odiar tanto? Porque sou considerado culpado se nada fiz, a não ser tentar transformá-lo em um homem de bem. Meu Deus, não permita que esta injustiça me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar, por eu não saber como ser o pai que ele merecia ter. Depois desse dia não havia mais anotações. E as folhas da caderneta vermelha estavam em branco, dando a ideia de que o pai tinha morrido naquele momento. José Roberto fechou a caderneta vermelha. O peito doía. José Roberto lembrava de como foi injusto com seu pai. Que vergonha! Tinha vontade de abraçá-lo, gritar, pedir desculpas, mas agora era tarde demais, ele não estava mais ali. José Roberto olhou para o céu e em silêncio pensou: se Deus me mandasse escolher, eu juro que não queria ter tido outro pai que não fosse você, meu velho. Obrigado por tanto amor e me perdoe por ter sido tão cego. Moral da história: honre e entenda seu pai e sua mãe, para que um dia você não acabe se arrependendo, porque aí poderá ser tarde demais.